Graça e paz aos amados irmãos. A nossa terceira meditação de hoje sobre o tema Josué e os juízes trata do subtema a rebeldia dos israelitas. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Juízes capítulo 2, versículo 11. Após a morte de Josué, os israelitas passaram cerca de 200 anos repetindo um ciclo angustiante de desobediência, opressão e restauração. Primeiro, abandonaram Javé, o Deus de seus pais que os havia tirado do Egito, e passaram a adorar os deuses dos povos ao redor, provocando a ira de Javé. Segundo, Javé os entregou nas mãos de invasores, que saquearam seus bens e os oprimiram. Terceiro, em resposta ao clamor do povo, o Senhor levantou juízes para libertá-los de seus opressores. Os israelitas, porém, se recusaram a ouvi-los, repetindo assim o melancólico ciclo de rebeldia, derrota e restauração. Os juízes acumulavam várias funções, mas, acima de tudo, eles eram líderes militares, designados por Javé com o propósito de resgatar Israel de seus opressores. Assim, Eude livrou Israel das mãos dos moabitas, Débora dos cananeus, Gideão dos midianitas, Jefté dos amonitas e Sansão dos filisteus. Eles também eram líderes espirituais, pessoas de fé e tementes a Deus, apesar de demonstrarem sua devoção a Javé de diferentes formas e em níveis distintos. Terceiro, eles eram juízes e, como tais, ouviam os casos que eram encaminhados a eles e administravam a justiça em Israel. No entanto, tudo indica que neste período a lei e a ordem eram escassas. A declaração explícita de que naquela época não havia rei em Israel aparece duas vezes e, em seguida, como consequência inevitável desse estado de anarquia, o livro termina com a frase: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O que é mais surpreendente, porém, é que apesar da rebeldia reincidente de Israel, Javé permaneceu fiel à sua aliança. Para ainda saber mais sobre a sua meditação de hoje, você pode ler Juízes capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 19, e que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.